Olá, 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 pessoal. Continuando a nossa série Amar a Deus. Nós estamos caminhando para a reta final, mas ainda tem algumas coisas muito importantes sobre os mandamentos para refletir, porque a gente está refletindo um por um, né? Depois de um caminho que a gente construiu. E o mandamento de hoje é: não adulterarás. Esse mandamento também a gente não costuma ouvir muitas pregações nas igrejas por aí sobre esse tema também, né? Casamento, divórcio. Tem um discurso por aí que é importante, tem reuniões de casais nas igrejas. Não diminua esse tipo de trabalho, mas às vezes está faltando uma autocrítica, sabe? E realmente ser levado mais a sério, sabe? Pelas igrejas mesmo, esse tipo de assunto, porque é um assunto que a própria Bíblia diz que o Senhor detesta o divórcio, sabe? E aí, como os nossos dias gosta de relativizar tudo quanto é tipo de coisa, né? Sempre para tentar achar um atalho para fazer certos valores entrarem em decadência. E muitas narrativas são formadas principalmente a respeito de casamento, né? E eu penso comigo, entende? Se isso não fosse extremamente importante para Deus, não teria um mandamento exclusivamente sobre esse assunto de não adulterar, sabe? É tão sério esse tipo de assunto que a Bíblia diz que os adúlteros, os imorais e tantas outras coisas, os assassinos, não herdarão o reino de Deus. A única forma disso mudar é o arrependimento. Mas esse é outro assunto também, que nos nossos dias existe uma cultura há um bom tempo que um tempo no nosso meio que diz assim: não se arrepende não, faz tudo aí. Pelo menos você experimentou, pelo menos você aprendeu, pelo menos você teve experiência. Né? E assim a gente vai vivendo, atropelando tudo, atropelando a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. A gente não tem estrutura mais para certas coisas, né? A gente acha que se a gente não fizer alguma coisa é uma fraqueza diante dos outros. E como eu falei, se esse mandamento não fosse extremamente importante, ele não teria uma exclusividade, né? Não teria algo tão forte escrito como dizendo que Deus detesta o divórcio. O problema é que assim, as pessoas estão confundindo certas coisas. Eu não estou afirmando aqui que a gente precisa ficar numa relação que a pessoa sofre agressões físicas, torturas emocionais. Eu não estou abordando por esse lado. Eu estou abordando que nos nossos dias, né, já faz anos isso também, as pessoas têm procurado esse tipo de assunto, casamento, porque elas acham que a outra pessoa tem a obrigação de fazer ela feliz. E ela não encontrou individualmente recursos necessários para estar satisfeita, acima de tudo, com Deus, com ela mesma. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, viu? Não tô aqui passando pano para um lado e esquecendo do outro, não. Isso é no geral. Ser humano, homem e mulher, tem buscado esse tipo de coisa para uma satisfação egoísta, por um prazer exagerado, sabe? Tem limitado esse tipo de assunto só à questão sexual. E as coisas não funcionam dessa maneira, sabe? Inclusive, um exemplo bastante prático é o que aconteceu com o próprio rei Davi.
Ele devia estar no meio da guerra, mas estava dando uma volta pelo palácio e viu a esposa de um oficial do exército dele tomando banho e foi lá e adulterou. Isso porque Deus já tinha dado, né, uma esposa para ele. Então não bastasse ele ter traído a própria mulher, ele fez a outra se tornar adúltera também. Sabe? Porém, ele se arrependeu, como eu comentei no começo, né? Ele se arrependeu genuinamente. O problema é que muitos de nós, hoje em dia, a gente não se arrepende mais nem desse tipo de coisa. A gente tornou isso normal. A gente facilitou o divórcio e dificulta o casamento. Sabe, as pessoas passaram a acreditar em algo que não vale a pena mais oficializar um casamento diante de Deus e diante das pessoas, porque isso é besteira, isso é perder tempo, isso não mostra que só porque eu casei isso mostra que eu amo, não é uma questão disso, sabe? É como eu comentei, a gente está relativizando muitos valores, muitas coisas e está esquecendo do que realmente importa. Sabe, as pessoas estão utilizando desculpas como porque começou a faltar no meu casamento, eu fui procurar lá fora. Sabe, se eu fosse falar algo bem rasgado sobre isso, seria toma vergonha na cara. Tanto homem quanto mulher. Porque, olha só, do que adianta ter escolhido casar com alguém e depois, por qualquer motivo, pede o divórcio, exige o divórcio, não pensa no estrago emocional de toda a situação. Eu repito, friso bastante aqui, não estou falando que pessoas devem ficar em relações abusivas. Só que, poxa, se é algo que precisa de uma escolha tão profunda de nossa parte, por que a gente está precipitando tanto certas coisas? Por que a gente está pautando nossas escolhas por questões superficiais? Sabe, por que a gente não utiliza o tempo de conhecer uma pessoa para ver se realmente vale a pena um casamento? Porque um casamento é algo muito sério. Sabe? Como eu disse, esse relativismo não é do nosso tempo. Desde lá da época de Jesus, os fariseus já queriam procurar motivos para matar Jesus fora do tempo, né? Porque tudo aconteceu quando Jesus decidiu que realmente era o tempo de se entregar, o tempo de morrer na cruz, né? Porque ele sabia, ele estava sincronizado com Deus. Mas os famosos religiosos, eles queriam botar Jesus contra a parede e perguntaram para ele certa vez, qual é o seu ponto de vista sobre o divórcio? Eu posso dar uma carta de divórcio para a mulher ou não? Perguntaram para Jesus. E Jesus falou assim, nem sempre foi dessa maneira. Moisés só permitiu isso na lei por causa da dureza do coração de vocês. Porque no início, Deus uniu homem e mulher. E o que Deus uniu, ninguém separa. É lindo, maravilhoso falar essa frase no meio de voto de casamento. Mas e aí? Será que a gente está honrando isso na prática? Será que a gente está entendendo o peso, entre aspas, dessas palavras, desse tipo de voto diante de Deus e das pessoas quando isso é escolhido realizar? Sabe? E aí os religiosos ficaram sem atitude. É diferente, por exemplo, se um casal ele nunca conheceu o amor de Deus e os dois sempre estiveram juntos, eles escolheram estar juntos. E olha que eu vou falar uma verdade aqui, rasgado também. Tem muita gente que não conhece a Deus, mas que decide ficar junto, diferente de muitos casais que se dizem
cristãos, mas não passam de frequentadores de igrejas. De muitos casais que se dizem pastores de igrejas, que se dizem que tomam conta de casais, mas não tomam porcaria nenhuma. Sabe, negligenciam o cuidado de um casal que está conhecendo o amor de Deus, por exemplo, só porque eles não estão casados naquele momento. E isso também é um tipo de adultério, porque adulterar é transgredir o que Deus defendeu que é um casamento. Se um casal já escolheu estar junto, mesmo que aparentemente eles não querem saber de Deus, mas eles começaram no processo de frequentar uma igreja, qual seria o caráter correto de um casal que tomaria conta de uma igreja? É tomar conta daquele casal, é realmente conduzir aquele casal ao amor de Deus. Mas muitas pessoas não querem esse tipo de trabalho também. Vestem roupas lindas, maravilhosas de ministérios, de famílias, de casamentos, mas não fazem. Não agem de acordo com a palavra. Isso tem que ser falado extremamente com maneira enérgica realmente. Porque é muito frustrante, é muito decepcionante pessoas vestindo a roupa do evangelho para atrair pessoas com um discurso de prosperidade, com um discurso que Deus isso, Deus aquilo, mas estão traindo também a palavra de Deus. Precisamos entrar numa reflexão profunda sobre esse mandamento, precisamos realmente refletir como estamos tratando esse assunto. Sabe, se não fosse importante para Deus, lá no começo de todas as coisas, ao criar Adão, Deus não teria olhado para ele e não teria falado: não é bom que o homem esteja só. Para cada espécie de animal que Deus tinha estabelecido, ele colocou um companheiro, na nossa linguagem, né? Um correspondente, um macho e uma fêmea. E ao criar o homem, ele declarou: não é bom que o homem esteja só. Só que muitas vezes as mulheres esqueceram da real importância delas também em um casamento, porque deixaram o vírus de ideologias desnecessárias, ideologias tóxicas tomar conta da mente e do coração e começaram a esquecer desses valores de Deus também. Assim como homens que têm se tornado omissos, têm se tornado bananas realmente e têm esquecido da real atitude que um homem deve ter num casamento. A Bíblia diz: homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Paulo usando a figura do casamento para revelar algo maior, para revelar a união de Cristo e da igreja. E eu vou falar outra verdade rasgada, que essa é de bônus. A igreja nunca será genuína, como a gente tem visto tantas igrejas se perderem nos nossos dias. Elas nunca serão genuínas se elas nunca valorizarem realmente o casamento. Porque a união retratada entre um marido e uma esposa precisa ser a revelação da união de Cristo e da igreja. Que entramos realmente num arrependimento profundo hoje. Mas não num arrependimento do sentido de remorso, mas um arrependimento no sentido de que, se você aí que está me assistindo está com problema no seu casamento, vai e resolve. Vai e resolve, porque talvez ninguém nunca tenha te falado isso, mas o casamento que você, homem, escolheu, que você, mulher, escolheu, ele precisa ser a revelação de Cristo e da igreja. O homem precisa se entregar pela esposa, igual Cristo se entregou pela igreja. E a mulher precisa estar alinhada com o propósito de seu marido. Mas isso se torna ofensivo nos nossos dias, não é verdade? Porque a verdade a gente abraça
quando está falando algo que a gente defende, mas quando realmente é a verdade da palavra de Deus, que é a única verdade, está em cima da mesa, a gente começa a querer rebater com ideologias humanas. Que essa reflexão fique em nossos corações e não saia dali, sabe, que realmente sejamos capazes de permitir Deus nos guiar sobre a importância do casamento, para não transgredir o mandamento, para não ser como Provérbios 22:14 diz: o adultério é uma armadilha e o Senhor detesta quem comete esse tipo de atitude. Eu não quero ser detestado pelo Senhor um dia por eu ter transgredido esse mandamento.